Olá, Alan Silva aqui falando. Seja bem-vindo novamente ao canal Oferta e Sacrifício da Flor. Com muito sacrifício, com muito custo, eu estou dando continuidade aí a uma promessa que eu fiz a vocês, né, de trazer pelo menos um vídeo aí por semana, é, dando continuidade ao livro de Gênesis, né? Então, tentando cumprir com muito custo aqui a minha promessa que eu fiz com vocês de trazer um vídeo por semana. Bom, hoje nós leremos o capítulo 18, né? No último vídeo foi o capítulo 17, que é quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que Deus também mudou o nome de Abrão para Abraão. E agora no capítulo 18 é quando eu vou falar um pouco para vocês é, o Deus que apresentou três anjos a Abraão, né? Onde Abraão ali teve a sua experiência mais uma vez, teve a sua fé alimentada, teve respostas do Senhor. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Versículo 4. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto, pois isso, chegaste até a vosso servo. E disseram, assim faze como tens feito. Disseram os três anjos, né, a Abraão. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Olha a flor aí, glória a Deus. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apresentou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara? Os anjos disseram, né? Algum dos três anjos perguntou, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor Deus a Abraão. Através dos anjos, o Senhor Deus falou com Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Interessante, né? Ele, porém, demorava-se e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Calma aí, que houve um equívoco. Eu pulei aqui. Eu pulei. Vamos lá. Eu li o versículo 13, que o Senhor, através do anjo, pergunta a Abraão por que Sara está rindo dentro da tenda, sendo que eles estavam à frente da tenda, fora da tenda. Versículo 14 agora, do capítulo 18. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ele disse, não digas isso, porque te riste. Levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os.
Versículo 17. Deus anuncia agora a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tenho praticado, segundo este clamor que é vindo até mim. E, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede agora, a partir do versículo 23, fala que Abraão vai interceder junto a Deus pelos homens que lá estão, em Sodoma e Gomorra. Versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura 50 justos na cidade destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Não destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, ou seja, Abraão continua falando com os anjos e disse: se porventura achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40? Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Abraão continua e disse: não o farei achar ali 30? Não o farei achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Os anjos estão dizendo a Abraão, um dos 3 anjos estão dizendo a Abraão: não, por amor eu não destruirei os 20. Disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor aos 10. Os anjos estão dizendo a Abraão. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Glória a Deus. É um dos capítulos mais emocionantes, digamos que mais forte, que, ao meu ver, no livro de Gênesis. Porque sempre na Bíblia, quando Deus fala com alguém, quando os anjos do Senhor falam com alguém, é um momento único de nossas vidas, né? E nós devemos meditar nisto. Então, o capítulo 18, ele vem mostrar toda essa trajetória dos 3 anjos com Abraão e parcialmente com Sara. Primeiro entender o seguinte: os anjos vieram para trazer boas novas, para trazer a novidade para Abraão e Sara. Abraão recebeu a bênção, entendeu a promessa que Deus fizera com ele e sua esposa Sarai. E quando Abraão tem toda aquela preocupação em receber bem esses 3 anjos, ele entendeu que ali era um anjo do Senhor, que ali tinha uma unção, ali tinha uma luz, um brilho do Senhor. Abraão, como servo do Deus vivo, ele quer receber bem os seus anjos, os anjos do Senhor. Então, Abraão, ele oferece de tudo do bom e do melhor que ele tem para esses anjos. Ele pede até para lavar os pés
dessas entidades, desses seres celestiais. E os 3 anjos vêm trazer a novidade, o que Abraão precisava no momento, e Sara também. Então Abraão recebe a bênção vindo da boca do Senhor através dos anjos, dizendo que daqui a 1 ano voltarei e a tua esposa terás um filho. Daqui a exato 1 ano voltarei. Guarde esta data, Abraão. Daqui a 1 ano eu voltarei e tua esposa estarás grávida. Estarás esperando o seu herdeiro, o seu primogênito. Interessante também ressaltar que Sara, ela duvidou. Ela riu porque eles já eram velhos. Sara já não tinha mais os costumes da mulher. Ou seja, já não menstruava mais. Então, Sara, ela riu e duvidou daquilo que Deus falara a Abraão através de seus anjos. E dentro da tenda, os 3 anjos fora da tenda ouviu Sara lá dentro questionando, murmurando e debochando daquilo que os anjos do Senhor tinham falado a Abraão. E os anjos, vindo da parte do Senhor, eles também são onipresentes e oniscientes. Isso dado por Deus, dádiva do Senhor. O mesmo anjo que pode estar aqui agora, o Senhor pode colocar um anjo lá na minha família, lá na casa dos meus pais, lá na casa da minha avó, lá na casa do meu amigo, tal, enfim. E aí o anjo ouviu o que Sara tinha murmurado, debochado e zombado, verdadeiramente falando. E aí ele pergunta a Abraão, por que Sara ri quando nós estamos falando algo sério, algo eterno, algo que veio dos céus? Por que Sara ri? E aí Abraão ali não sabe nem como lidar com essa situação, né? Bom, partindo para um outro ponto de vista, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão os acompanha, né, após dar tudo que ele tem de bom e do melhor para os anjos. É um momento íntimo de Abraão com esses 3 anjos, que representa a trindade do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, ali junto com Abraão. E aí eles vão à vista de Sodoma e Gomorra. E ali eu até fico bastante arrepiado e emocionado, porque é um momento muito triunfal. Pense comigo, imagina você aí do outro lado da telinha, eu estando com 3 anjos aqui, você os vendo e conversando com eles, e eles te acompanhando até um determinado ponto de uma região para te mostrar, olha, aquele lugar ali haverá uma destruição. Então, Abraão acompanha esses anjos, e ali esses anjos eles anunciam a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles antecedem a Abraão, em primeira mão, a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele intercedeu a Deus pelos homens. Abraão teve misericórdia e compaixão de não seria murmurar, de fazer um contraponto aos anjos e perguntar a seguinte, fazer um questionamento, não de forma negativa não, mas de forma positiva. Senhor, é como aconteceu, por exemplo, este ano, início do ano em Petrópolis, aquela destruição que dizimou centenas e centenas de vidas, quase 1.000 mortos, se eu não me engano, né? Acho que acima de 300, não me lembro exatamente os números, mas é quando nós estamos vendo, por exemplo, agora na guerra da Ucrânia e Rússia, que vidas estão sendo mortas. Recentemente, eu estou gravando este vídeo na quarta-feira. Ontem teve uma ação policial na cidade do Rio. Para quem não é do Rio, enfim, ou não está acompanhando, eu vou postar este vídeo hoje, na própria quarta-feira. Então, ontem teve uma operação no Rio que dizimou, se eu não me engano, já 25 vidas. Independente quais elas sejam, né, o juízo vem do Senhor. E nós, como servo, nós não temos que rogar pela morte do próximo, e sim amar o próximo. Eu não estou dizendo aqui em caso de legítima defesa, não estou colocando se eu sou a favor ou contra. Eu estou apenas trazendo o que Abraão teve com as pessoas de Sodoma e Gomorra, que ele questiona os anjos de forma positiva, com compaixão e misericórdia. Ele fala assim, desculpa ser atrevido, mas se haverá ali 50 justos,
o Senhor poupará a vida desses 50 ou vai destruir todo mundo e esses 50 estarão juntos? Então ele questiona a esses anjos, ele é de certa forma atrevido, né? E ali ele pergunta diversas vezes, mas se haverá 40 justos, esses 40 também serão mortos, sendo que o juízo já houve, o juízo já teve quando aconteceu o dilúvio. Então ele pergunta, ele se atrevém, ele vem com contrapontos, rogando por misericórdia aquelas vidas que ali estavam. Senhor, se houver ali 5 justos, o Senhor poupará a vida desses 5? Então é interessante esse sentimento de Abraão em zelar pela vida. Porque só quem pode tirar a vida, meus irmãos, é Deus. É Ele que é o dono da vida. Ele que dá e retira. Ele que é o dono da vida. Assim é a minha fé, assim eu creio. Então eu gostaria de deixar aqui este capítulo de número 18. É um capítulo muito importante, muito interessante, onde eu tive uma experiência grandíssima com Deus no ano passado. E bom, espero que essa mesma graça que me alcançou, esta mesma bênção que me alcançou, venha alcançar a vida daqueles que aqui estão assistindo este vídeo. Muito obrigado para você que ficou até o fim aqui comigo. Continue por dentro do canal, que em breve estarei postando novos vídeos, como eu disse no início. A minha ideia é sempre um vídeo por semana. Eu fiz uma promessa, um pacto comigo mesmo e um pacto com vocês. Que esse canal é nosso, ele é um instrumento do Senhor. A posse dele não é minha, o celular pode ser meu, o tripé que aqui está na minha frente pode ser meu. Mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus para nós, para todos nós. Amém? Um forte abraço aí, obrigado por você que assistiu até aqui. Valeu.